Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que mantém o estoque de mercúrio aqui de casa em dia. Sempre. Thaís Alves. Porque vai que, né, a nossa Tardes fica sem combustível. Fica zoado aqui, Não, né? A nossa Tardes é muito importante pra gente. Vai que o mercúrio evapora. Não, é como acontece se você roubou a Tardes... De um ferro velho. De não é ferro velho, né? Ali da mecânica. Ele roubou da mecânica que tava avariada. Tava jogadinha lá, no cantinho. Exatamente. Bom, gente, hoje é dia de falar de The Wheel in Space. Você já parou pra pensar que a gente tá aqui pra revisar mais um finale da série clássica? Isso mesmo, é um finale da quinta temporada da série clássica, é o 7º arco da quinta temporada. Sim, estamos rumando aí já pra última temporada do Patrick Troughton como doutor, mas hoje ainda é quinta temporada. Pelo amor de Deus. E a gente tem aí a entrada de uma companion nova. Pois é. Uma companion nova. A Zoe. Exatamente, Zoe Harriott. Sim, cara. Que já entrou, que eu mal conheço e já considero pacas, porque ela é muito fofa, né, cara? Ela é muito querida, cara. Ela funciona muito bem, cara. A gente chegou no ápice aí do na time era de Tardes ouro do Troughton, cara. Super, era de ouro. A melhor formação é essa. Eu acho que essa é a femme perfeita do Troughton. Sim, assim. com certeza. Não tem pra ninguém, cara. Ele, como o Jaime, já é perfeito. Mas sempre falta Com a Zoe tem aquele temperinho, aquele pezinho pra contrabalancear. Aquele samba-lelê ali. Porque o legal, a gente vai falar mais pra frente isso no review em si, mas o Jaime é do passado e a Zoe é do futuro, cara. É perfeito! Essa formação tem tudo que a gente pede pra Doctor Who ter hoje, a gente não tem. Não isso. Tem! Tipo, caramba, tanto tempo atrás, né? Deu tão certo e eles nunca repetiram a dose. Tipo, pelo amor de Deus, cara. Pois é. Deu muito certo. Olha essa fé maravilhosa. Pois é, e além de ser aí a entrada de uma companion, também é a volta de um vilão que é recorrente pra caraca na época do Segundo Doutor, que são os Cybermen. Exatamente. Dessa vez vamos enfrentá-los aí na roda do espaço. É a roda. A roda do espaço, gente. Na roda do espaço e também no foguete. E no foguete, é verdade. Né? Na Silver Carrier, né? Silver Carrier. O carregador prateado. E o carregador prateado. Exatamente. Mas enfim, vamos lá, a gente tá se adiantando pra caramba, vamos dar aquela pausa, beber aquele Fluid Link. A gente vai beber uma aguinha aqui e a gente já volta pra falar aí de The Wheel in Space. Vamos lá. A gente que já é velho de guerra, já nesse mundão, nessa vida... Antigo. A galera, ó, nos anos 90 tinha um troço desse que batata era infectada com mercúrio, não podia comer. Eu lembro tinha que do lavar peixe com mercúrio. Não, eu lembro do trauma, que eu gosto muito, eu nunca gosto muito de batata, só um off-topic aqui. Gosto bastante do também, nós gostamos. E eu lembro que na época era tipo um baita terror, assim, que a TV fazia, justificado, né? Claro. Que era assim, tipo, não comprem batata, ou lavem muito bem as batatas. E eu lembro da cena do jornal, passando, sei lá qual era o jornal da época, e era uma pessoa lavando as batatas numa pia, essas pia fundona, e dava pra ver, tipo, as coisas saindo. Era bizarro, cara. Caraca, e tinha o troço do peixe também. Eu lembro de ver na TV também, tipo, os caras, os pescadores, né, sim. pescando os peixes e vários mercúrios, assim, na água. E vários mercúrios. Eu era criança, gente, a minha memória, ela não é precisa. Não, mas agora... Até porque faz tempo. Quando eu lembrei disso... Cara, me lembrou muito mercúrio no peixe. Pois é, eu fui dar uma pesquisada agora e realmente teve esse lance no da batata contaminada também, as lavouras e tudo mais. Cara. Contaminada com mercúrio, cara. Pesadão. Não eram pra principiantes, cara. Mas a gente sobreviveu, tá aqui. Sobreviveu. Tô vivo. Talvez tenha ingerido um pouquinho de mercúrio, com certeza. Tô viva. Tamo vivo, né, Tamo cara? aí, né? O mercúrio deve ter evaporado já, porque da tarde evapora direto. O da tarde evapora direto e é justamente esse o gancho que o doutor tem pra desembarcar aqui. Você sentado aqui foi pra isso, menina, tá tudo ali. Que acontece? A gente vem aí, né, do Fury from the Deep. É a fúria das profundezas. Em que Jaime está #desolado, chateadíssimo. Boladão. Por quê? Porque a menina Vitória se foi. Ficou com a família adotiva dela. Ficou para trás, exatamente. Venceu das águas e ficou com a família lá. E aí o doutor, olha que legal, não sei o que, vamos viajar. Aí o Jaime... vamos aí. Pode Tava ser. meio depressão, né? Dane-se, sabe assim? Tá bem pra baixinho. Tá meio pra baixão. Tá pra baixinho. E aí, né, a Tardes estaciona ali no lugar que eles não sabem muito bem onde que é. Como sempre. O doutor vê que o Mercúrio deu pau, né? De Quase, novo. como sempre. A gente lembra aí como é que foi todo o lance ali do episódio dos Daleks, o primeirão de todos. O primeirão de todos. A Tardes parava ali no que a gente vai descobrir que é Scaro. E o Dr. Kepke quer ir lá ver a cidade, aí ele inventa esse miguezão que o mercúrio do Fluid Link ele tá zoado.
no fim nem era isso de verdade, nem eles era. só queriam explorar e aí eles quase se fuderam. Só que dessa vez é real. Dessa vez é sério. De verdade, Mercúrio vazou. Eu tenho trust issues, né, cara? Porque o doutor já me mentiu já com esse lance do Mercúrio Ele já uma me vez. mentiu, ele já nos mentiu, então a gente já fica com o pé atrás. Mas dessa vez é real, o Mercúrio vaza na sala de controle da TARDIS e aí o doutor fala, bom, o objetivo da minha vida agora é obter Mercúrio. A TARDIS, ela nesse episódio, pra fazer ela nesse funcionar. Arco, na real, ela se prova como um calhambeque daqueles zoados, né, cara? Porque tudo tá quebrado nela. O Mercúrio tá vazando. Ai, gente, o troço que regula como ela é maior por dentro vai pro caralho também. Então. Pois é, porque o que acontece? O doutor desativa um negocinho que vai aparecer demais aí nesse arco, que é o Time Vector Generator. É o gerador de vetor do tempo. Gerador de vetor do tempo. O troço, como falaremos por aqui. A varinha. E essa varinha, o pistão, enfim, esse objeto mágico, esse artefato. Mágico, artefato. É ciência. Artefato científico. Se fosse uma carta de médico, seria um artefato. Né? Com certeza. É isso que torna a TARDIS maior por dentro. É um pedaço dela que faz ela ser maior por dentro. É ele que cuida das dimensões ali da TARDIS. O que faz um baita sentido quando você vai pensar, né? Tipo, a TARDIS, a gente sabe que ela é transcendentalmente maior e tudo mais. Mas ela não deixa de ser uma máquina, por mais viva que ela seja. Sim, então, ela ainda é um meio de transporte. Pois faz sentido ter um apetrecho que faz ela... que liga essa parte, né, cara? Exatamente. Até porque a gente vê, por exemplo, naquele episódio do Capaldi, lá na frente, que a TARDIS fica pequenininha por fora, não é bem isso, mas brinca um pouco com essa ideia de que, tipo, as dimensões... Tipo, ela é o tamanho de uma caixa, mas ela poderia ser de qualquer tamanho do lado de fora. Sim. Principalmente se o circuito camaleão estiver funcionando direitinho, né? Pode ser coisas maiores ou menores. É mais ou menos assim, o circuito camaleão toma conta dela por fora, da aparência dela e, consequentemente, do tamanho dela por fora. Por fora. E o gerador aí de vetor do tempo cuida do espaço, por mais bizarro que isso seja. Lá dentro dela, entendeu? Pois é, exatamente. Vai ter ciência. Ciência Doctor Who. Because of science. Because of reasons. E aí eles saem da TARDIS e eles se veem a bordo desse foguete. Que é o Silver Carrier. Eu falei carregador de prateado, mas daria qual... Você, tradutora aí, que bom termo você daria pra isso que não fosse tão zoado quanto carregador prateado? Cargueiro? Cargueiro é bom, né? O cargueiro de prata soa bem pra caramba. Cargueiro é o mais próximo que tem mesmo. Porque qual é o lance? Carrier, eu falei carregador de prata, né? Ou carregador prateado, faz isso sentido, mesmo. Faz sentido. Aquele que seria o transportador prateado. Transportador, mensageiro. É um negócio que leva do A pro ponto B, entendeu? E é justamente isso. O foguete, ele é isso. Ele é um foguete de transporte mesmo. Isso, esse foguete, ele está transportando suprimentos para a Will, que é a estação espacial. Vocês concordam que carregador de prata é meio zoado? O cargueiro de prata ou cargueiro prateado é muito mais maneiro. Cargueiro prateado. De nave. É o cargueiro prateado. É o foguete cargueiro prateado. Não é foguete cargueiro. É que nem se chamar o navio não sei o quê. Não, tudo bem, é um foguete, mas qual o nome dele? Cargueiro prateado. Cargueiro prateado. Maneiro. E aí, o que acontece dentro do cargueiro? Porque é assim, quando eles chegam lá, as coisas estão meio esquisitas, estão meio estranhas, porque não tem ninguém. E esse primeiro episódio inteiro é centrado neles, os dois, dentro do cargueiro, tentando descobrir cadê as pessoas, onde estão as pessoas, o que tá acontecendo, o que aconteceu aqui, que tá tudo muito estranho. E o que faz ficar mais estranho, a gente acabou não comentando isso, né? Esse é um arco aí de 6 episódios, em que nós estamos mergulhados numa Recon novamente, porque a gente tem só o episódio 3 e o episódio 6. Né? Ou seja, BBC. 1, 2, 4 e 5 a gente não tem. Então aí que fica estranho mesmo, até pra gente que tá assistindo. É muito difícil, vocês não sabem, olha... Eu vou pro céu. Difícil. Todos nós que... Tá acabando, porque falta só uma temporada. Galera que tá ouvindo e tá assistindo as Recons, todos nós vamos para o céu. Deus vai olhar pra gente e vai falar, entra, porque vocês... Recon? Sobe aí. Todos vocês, podem entrar, a porta tá aberta, porque pelo amor de Deus, é não, muito eu vou te falar difícil. Aqui, se serve de consolo, a 6ª temporada não tem tanto. Tem ainda. Não tem tanto assim. Não, a 5ª temporada foi a mais prejudicada. A gente já passou pelo Vale da Sombra da Morte já. Eu também acho. A gente tá indo pro lugar melhor. Eu acho que sim. Não, a 5ª temporada foi muito episódio perdido. Muito episódio perdido. Sim. Enfim, estamos aí no primeiro episódio e ele é todo baseado em o doutor e o Jamie descobrirem o que está acontecendo. Dado momento, o doutor leva ele cai, né? Ele tem uma concussão. Tanto que parte, até o terceiro episódio, que é o que a gente tem o visual mesmo. Sim. O doutor, ele tá meio que numa aula médica, né? Ele tá ali sendo examinado. Que é inclusive onde vem o lance que precisam dar um nome para a ficha e botam John Smith. John Smith, exatamente. E dentro desse lugar
tem um robô, né? O Servo Robot. É um robô. É um robô de protocolo. É um droid de protocolo. Eu não entendo o que você está dizendo, senhor. Dear. Não é um droid de protocolo. A referência a Star Wars não é isso. Na verdade, a referência de Doctor Who em Star Wars não é isso, né, cara? É um robô ali atendente. Exato. Servo Robot. E aí ele dá um pau aí no Jamie e no doutor. E aí o Jamie, ele acaba descobrindo que eles estão muito próximos de uma estação espacial chamada The Wheel. Assim, a roda. Também conhecida como W3. Ele faz contato com essa galera e aí eles são resgatados. Sim. E aí acaba o primeiro episódio. Você vê, a gente sempre fala isso aqui e continua sendo uma constante, né? Não precisava ter 6 episódios, eles esticam. Sim. Então, assim, quase nada que acontece nesse primeiro episódio é de fato relevante pro que vai acontecer no resto da história. Sim. Então, beleza, aconteceu, foi isso, tchau, beijo. Eles chegam na estação, que é realmente onde acontece toda a ação. É na The Wheel, é na roda. Sim. A roda espacial. Isso me lembra aquele papo da nave Donut que a gente sempre tem, né? É a nave Donut. Essa é a nave Donut também. É a nave uma roda, Donut, né? exatamente, né? E aí a gente é apresentado, né? A gente conhece os personagens que vão compor esse arco. Principalmente, a gente tem a Gemma. Sim. A gente tem a Tânia, o Leo e o Jarvis. Tem os outros. É o crew ali da nave. Tem vários outros. Essa estação é bem cheia, é bem lotada. Mas esses são os que mais vão fazer diferença. E principalmente a Gemma e o Jarvis. Sim. E aí eles estão lá na estação discutindo se afinal esse foguete deve ou não ser destruído. Porque eles... O que tá rolando, gente, nessa estação espacial? Eles foram presenteados, entre aspas, com uma chuva de meteoros há pouco tempo. Presenteados. E a astrofísica deles calculou que vai rolar uma nova chuva de meteoros de novo em um curto espaço de tempo. Quem é essa astrofísica, já que você está falando aí? É a Zoe! Isso é muito maneiro, porque você vê aí... Veja, todo o meu amor pela menina Vitória, que ficou ali feliz, adotada. Serve. Não, a Vitória era legal. Tadinha, era boazinha. A Vitória era só uma menininha, ela não tinha nenhuma skill, vai. Não tinha. A Zoe, ela é uma astrofísica, cara. Do futuro. É muito maneiro. Tipo, ela sai total do arquétipo da menininha indefesa, bonitinha. Ela é bonitinha, mas... Ela é uma graça, ela é linda. Ela é só... a menina que é salva. Donzela em perigo. Não, é porque ela vai ser donzela em perigo em alguns episódios. Dependendo da situação. Mas ela também tem toda essa skill. Tipo, na ficha de RPG dela, tem esse lance, tipo, astrofísica. Tipo, inteligência pra mais de 8.000, né? No mínimo. Sim. Não, ela realmente, ela é muito boa mesmo, assim. E, enfim, né? A estação tá passando por esses perrengues. Ultimamente, eles não sabem por quê. Eles não sabem o motivo de todas essas coisas estarem... A gente é suspeita, né? Acontecendo. E é claro que quando o Doutor e o James são resgatados, a primeira coisa que eles pensam sobre eles é o quê? Fred Pavão, fala pra mim. Pra variar que eles estão querendo sabotar alguma coisa, né? Porque lógico. A equipe que encontra o doutor assim no meio sempre acha que eles estão querendo zoar o barraco. Tipo assim, quem são vocês? De onde vocês vieram? Vocês são vieram sabotadores? Sabotar? Olha, nessa época tem muitos de saboteur. Não, a palavra saboteur aparece demais na série Clássica, o tempo inteiro. Não, nessa fase, a gente agora, uns episódios atrás, uns arcos atrás, teve isso já. Sim, não, é o tempo inteiro, assim, é o tempo todo mesmo. E aí, nesse episódio, o doutor ele fica desacordado, porque ele tava tirando férias, né? E aí, Padrão, né? Quem acaba tomando conta mais, assim, da ação é Jamie e Zoe. E o Jamie conhece ali a Zoe. Primeira interação que ela fica caçoando do cute do menino. Tá de saia. Tá de saia. Essa é cute. É cute, não sei o que lá. Ela fala que é um costume antigo, né? Então aí você já começa Sim, pra ele é só costume. A ver, né? Costume. Não pensei nisso. Não, pra ela é um costume, pra ela isso é um costume antigo. E pra ele é só um costume, né? Porque é da época dele. Porque é de onde ele veio. Tipo, olha, de onde eu vim, é assim que as pessoas se vestem. Na verdade, de quando eu vim, né? De quando eu vim? Porque na época dela, na Escócia, funcionando de kilt. Assim como... Acredite, se a gente for pra Escócia hoje, as pessoas não estão de kilt o tempo todo. Ah, mentira. Não é assim mais. Você não. jura? Não é assim mais. Pelo amor de Deus, né, Eu usaria kilt, cara. Fácil. Deve ser libertador usar um kilt. Eu quero ver com cueca, você fez, que eu também não... Aí... Porque você sabe que kilt você usa sem cueca, né? Então. Imagina no frio, meu Deus. Não, mas é porque o kit é grossão. Mas então, eu usaria uma versão com cueca, porque
Aí é liberdade demais, né, cara? Vai que, não é verdade? E aí a Zoe vai lá, mostra a estação pro Jamie, explica como funcionam as coisas, nada acontece feijoada, vamos pro Tem muito nada acontece feijoada. Tem muito nada acontece feijoada. Arcos de 6 episódios é muito nada acontece feijoada nessa época, cara. Porque Exato. era feito só pra reter custo, né, cara? Não tem muito jeito. E isso a gente pagava meio que a qualidade, o ritmo do episódio, né? Exato. Do arco inteiro, porque tem uma hora que dá barriga, não adianta. É raro um arco de 6 que não dá. Não tem. Não é todo arco que é Enemy of the World. Pois é, né? Pois é. Eles tentam, porém não conseguem. E aí, quando a gente vai pro episódio 3, a gente tá numa cena bem bacana, que é o seguinte, né? Lá no foguete, o robô, ele tá meio que cuidando, entre aspas, de umas bolas, umas circunferências, umas esferas. Uns dominhos. Uns domos, né? Brancos, assim, enfim, meio brilhantes e tal. E quando a gente entra no episódio 3, eles estão meio que se eclodindo, chocando, como se fossem ovos. Eggs, terminate. Não esses, mentira. E aí a gente vê que tem um Cyberman dentro ali desses ovos. Nascendo. É uma cena muito louca, inclusive. Perturbadora, eu diria, né? Busquem conhecimento e tal. E aí tem vários desses eclodindo e tudo mais. Isso está acontecendo no foguete e não na estação espacial. Sim. E aí, né, eles estão ali conversando e tal. E o Léo, que é um dos caras que trabalha lá, o Leo, ele tá conversando ali com a Tânia e ele fala, olha, a Zoe acabou de descobrir que uma estrela vai explodir, nós teremos outra chuva de meteoros. E essa é a hora que a Zoe tem para explicar os termos todos, não sei o que. Ela fala em termos muito lógicos, muito científicos, usa muitos números, ela é uma astrofísica. Ela Sabe quando é a pessoa da ciência. Sabe quando a gente fala, isso não é ciência de foguete? Pra Zoe pode ser porque ela entende. Com certeza. Mais ou menos assim. Ciência de foguete pra Zoe é só tipo mais um matemática dia. básica. Exatamente. Ela se formou em matemática avançada com honras. Tipo, tem uma ela assim. é a mina da ciência real, assim. Enquanto isso, em um outro lugar da estação, tem um dos caras que é o Bill, que ele tá lá de boa, não sei o que lá, pá. E aparece o quê? Aqueles bichinhos que a gente já conhece muito bem, que sempre acompanham. Um Cyberman, outro Cyberman. Então, ele tá lá de boas e aparece um Cyberman ali. Oi, bonitinho. Que é Cara, você? Você é um inseto espacial? O Bill trata o Cyberman como eu trato o Valley, o nosso gato. Assim, quando chegou, que é o bonitão. Que bonitinho, vem aqui. Ele tá fazendo isso com o Cyberman, cara. Tipo, ele tá dando carinho no bicho. Quem é que é o assassino? Quem é que vai zoar toda aqui a nossa frota? Quem é que vai assassinar todo mundo? Vem aqui. O Cyberman tem dente, cara. Tem aqueles dentes diabólicos embaixo. Esse ainda não tem, mas na série moderna eles têm os dentinhos. Ele tem os dentinhos, mas ele tem as franjinhas. Ele tem os cabelinhos. Os cabelinhos. Não, eles têm os dentinhos já. A gente vê no Cyberman. Uma coisa meio artrópode. Ele é tipo um trilobita, sei lá. Trilobita. É tipo um cabuto do inferno. Esse que é o Tadinho. Tadinho, mas ele é fofo demais, vai. Ele, impossível. Quando não tá no modo assassino, ele é bonitinho. Ele é muito fofinho. E aí o cara fala assim, bom, não vamos contar pra ninguém que você tá aqui. Vou te esconder aqui no armário. Eu vou te adotar. Olha que me seguiu aqui na nave. Posso estar com ele? Mano, isso me lembrou muito Stranger Things, que o Dustin tá alimentando um Demogorgon. Como é que é o nome dele? Demogorgon. Não. O bichinho. Então, eu sei quem é o Demogorgon. Qual é o nome que ele dá? É dos Três Mosqueteiros. Como é que é o nome? D'Artagnan. É isso mesmo. É maravilhoso. É o Dart. É isso mesmo. Não dessa última temporada, da outra. Da outra. Então é muito engraçado. Tipo, vamos te deixar aqui dentro do armário. Mas eu teria que bonitinho. De estimação. Aí Nikki, ele se vira, já tem uns caras dentro ali da sala. Ele, tudo bom? Não, eu não peguei Cybermatch. Eu nem sei o que é Cybermatch. Não sei nem do que vocês estão falando. Como foi isso? Nunca nem vi. Então. E aí vão acontecendo outras coisas. E aí, quando ele volta lá pro lugar, ele vê que o Cybermatch, ele meio que destruiu algumas coisas que tinha no armário dele. Essas coisas... Isso é tipo qualquer bicho de estimação, cara. Acontece. Quando a gente vê, aí roeu o cabo, isso é normal. Você vai perder coisas. Adotar bicho é assim. Adotar bicho é perder coisas na casa. e remodelar a casa também. Até do cara que tá com um cachorro novo, vocês sabem. Vixe Maria, só por Jesus. Até ensinavam a fazer as coisas no lugar certo.
Até ensinar que não pode roer o fio, até Requer ensinar que não pode cagar no sofá. No tapete. No tapete, sim. Não, no tapete não também. Não, mas ela faz. Imagina se a gente pena com um filhote de cachorro, imagina esse cara com um Cybermat, cara. Vixe! Que o cachorro nem é assassino, o pobre do Cybermat é um assassino. Né? E aí quando ele volta, ele fala, oh não, o que você fez, fofinho? Caralho, parece aqueles vídeos da internet, tá ligado? Perfect cut screams, né? E aí ele vê que o Cybermat destruiu um elemento de suma importância para a nave, que é o Bernalium. Ah, olha aí. O Bernalium, ele é um troço que não existe na vida real, ele é fictício. Né? Porque o nome é ridículo. E ele é tipo um elemento, né? Ele é um combustível. Quando termina com allium, não é que é metal? Ele é um metal. Beryllium, é sempre sim. assim. Ele é um combustível. Veja, pode estar errado, tá? Tem muito tempo que eu não mexo com tabela periódica. Tem muita chance de estar errado. Química era a matéria que eu menos sabia. Mas se serve de consolo... Nunca entrou na minha cabeça na vida. Não, então, na época que eu estudava isso, eu até sabia bem. Eu não lembro de mais nada. Eu lembro de algumas coisas só. Não, eu não sei como eu passei. Acho que tem isso. Foi um milagre. Quando é com o N, eu acho que é metal. Sei lá, enfim, não eu interessa. Chutei muita coisa e passei raspando. Esse aí nem existe, isso. então não faz diferença. Não, você pode me perguntar qualquer coisa de química, eu não sei. Não, eu lembro coisa ou outra, mas eu era bem ruimzinho também. Enfim, gente, o Bernalium é o combustível. Bernalium. É o Bernalium. Parece nome de gente, né? É o Bernalho, sabe o seu Bernalho ali da quitanda. Da quitanda ali da esquina. Que vende mamão. Né? E combustível. Então, é o combustível que vai dar força, né, dar energia para o laser de raio-x, que justamente é a, entre aspas, arma da estação contra os meteoritos. É a força de defesa da estação ali, que eles estão, né, da The Will. Sim. Então, assim, se eles não tiverem esse combustível... Olha só como... Esse arco, ele é um pouquinho complicado de entender, mas a gente fez de um jeito que, pra resumir... Sabe o que eu acho de verdade? Que acontece? Que não é tão complicado assim. Ele se torna complicado porque a gente não vê a maioria das coisas. Eu acho que isso prejudica demais o entendimento. Que assim, ele já é um arco rebuscado, Rebuscado. E por ser recon, ele fica confuso pra cacete, Porque, por exemplo, quando a gente revisou aqui o Fur from the Deep, apesar de ser tudo recon, era uma história relativamente mais simples. Esse arco, chega uma hora que você fala, pera, quê? Eu não tô entendendo. Então, o que acontece? O Bernalho é o combustível que equipa o laser de raio-x. O laser de raio-x é a defesa da nave, ou seja, tá vindo um meteorito. Você liga esse troço, ele liga pra parede. A nave vai lá, estilo Space Invaders. É isso. Não é escudo, ele é de ataque mesmo. Sim. E é isso que... agora o combustível... Escudo não, proteção. Né? É a proteção. Sim. Então, assim, se eles perdem o combustível, eles ficam sem munição para destruir o meteorito. Resultado, eles serão atingidos. Sim. É isso, né? Então, por isso que começa a se instalar um clima de tensão e de medo. Caos, cara. De caos na nave, porque, tipo assim, sem combustível, ferrou. Só que com a resolução. A gente tem mais combustível lá no foguete, porque era um foguete de suprimentos. Exatamente. Então a gente tem que ir lá na Silver Carrier para pegar esse novo supply. A gente tem que ir pro Cargueiro de Prata para pegar mais Bernalho. Do seu Bernalho. Entendeu? Enquanto tudo isso está acontecendo, um dos caras, um outro cara, que não é esse cara aqui, ele foi atacado por um desses Cybermats. Que quer ficar bobado, que fica parecendo um robô, que fala sem alma? Não, eu acho que é esse mesmo. E ele tá com uma espuma no negócio. É verdade, porque tem esse lance do... Não é cola plástica. É uma colinha. É uma cola plástica, né? É espuma de carnaval. Assim, efetivamente é espuma de carnaval. A gente vê isso no terceiro episódio, mas ele é como se fosse uma... eu acho que, não sei se cola é o melhor termo, mas ele é um troço que você joga e meio que mata... Gruda tudo. O Cyberman. E aí, a Zoe vai lá... Mata entre aspas, né? Entre aspas. Não, acho que mata mesmo, porque não tem como se desvencilhar daquilo depois. Tá, mas aí... Porque ele fica preso lá, não tem como... Ele imobiliza. Imobiliza. E não tem mais como tirar. E aí a Zoe vai lá e pega e mostra pro doutor, esse é o troço que atacou o nosso colega de trabalho. Então vamos tirar um raio-x disso pra ver o que tem dentro? Vamos. Aí eles pegam aquela máquina de raio-x do século XXI com cheirinho de anos 60. Mas
Peraí, mas é assim até hoje, né? Tem muito tempo que eu não tiro raio-x, mas é assim até hoje, né? Não, cara, já tá mais moderno. Não, mas que você entra, você bota aquele jalequinho. Eles nem botaram jalequinho nenhum. Não, tudo bem, mas é o futuro. No futuro não precisa de jalequinho. Eles não botaram jalequinho no Cybermatch. O Cybermatch já é de ferro. É verdade, não Porque precisa. bota aquele jalequinho, aí tem tipo uma arma gigante. Isso. Que toca. Joga aquele negócio e quando você vê, tirou uma foto de dentro de você. Ainda é assim. Mas não teve esse barulho, não. Não teve porque é o futuro, né, mano? É o futuro! Mas hoje em dia ainda é assim, né? Retirou o raio-x no tempo atrás. É verdade. Não tirou? É verdade. Ainda é assim. Ah, ok. Então... Mais ou menos. Não, eu não sei. Eu falo que eu não sei não mesmo. Tem barulho. Tempo. Não tem barulho. Mas tinha? Ele fazia um tchá-tchá. Eu já não sei. Eu não sei, menino. Pode então, ser um meu medo de médico também. Pode mas ser. acho que fazer assim. Tá falando alto. Tá, gente. O que acontece é o seguinte. Nick, eles veem o que tem dentro da colinha. O Jamie e o doutor na hora matam. A colinha. É um Cybermatch. Fudeu. Ali tranca. Já foi. Aí o eles Jamie falam, falou. Pronto, já vai morrer gente. Pronto. Sempre Já que tem, era. Eu não consigo ter paz nessa vida. É isso que eles pensam. A vida do doutor é isso. Mas ele E do que Jamie quis. também, né? Ele quis aventura, eu sinto muito. Tá o aí. Jamie agora é só o... Como é que ele chama? Phantom Piper, né? É só a Phantom Piper, cara. O Jamie na hora fala, bom, isso significa o quê? Que esse lugar daqui a pouco vai estar infestado de Cybermen. A gente tem que fazer alguma coisa. Vai ter infestado, vai ter tipo, sei lá, uns 3. Isso, é no máximo, é o que tem pra hoje. BBC antiga, né, gente? Como se na nova fosse muito diferente. Deixa pra lá. Tem um pouquinho mais do que 3. 4, talvez. Não, ainda tem mais. E aí, o pessoal da nave designa 2 homens para irem até o foguete para pegarem o combustível. E aí acaba o episódio 3, a gente, infelizmente... E a gente volta a Recon. Volta pra Recon. Fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. E aí as coisas começam a engatar de fato no arco. O doutor chega lá pro pessoal e fala: gente, seguinte, é Cybermen. Eles são terríveis, eles são horrorosos. Eles existem pra matar só. Exatamente. Vocês estão ferrados, a gente tem que dar um jeito. Uma coisa importante falar do Cybermen desse episódio, né? A gente sabe que toda vez que o Cybermen aparece, ele tem ligeiras alterações no visual dele, né? Diferente do Dalek, que geralmente é a mesma coisa, o Cyberman ele tá sempre evoluindo. Upgrade. É o upgrade, exatamente. Não tinha muito bem esse nome, né? Eles não falavam isso na época, mas a gente sabe que é isso, né? O primeiro lá em Tenth Planet era aquele que parece uma mumiazona. E que falava diferente. Aí depois, com o segundo, a gente já teve outras versões, né? A gente teve Tomb of Cybermen e tudo mais. Moonbase, exatamente. O Tomb of Cybermen ele era de um jeito já, diferente do Tenth Planet. Isso. Moonbase ele já era diferente. Na verdade é Moonbase primeiro. Moonbase antes. Aí depois a gente vai ver Tomb of Cybermen, que já é um outro jeito. Exato. E agora já é um outro jeito, ou seja, 1, 2, 3, já é o quarto jeito já. Já é o quarto design. Que é muito parecido com o que a gente vê em Tomb of Cybermen, só que ele tem a lagriminha. Lagriminha! E ele tem também um negocinho na boquinha. A boquinha também tem uma babinha. Tem uma babinha. A babinha. É a lágrima e a baba. Exatamente. Mas ele mantém com a haste transparente, alguns e tal. Mas a inovação da vez é a lágrima e a babinha. A gotinha. A babinha gota mágica, não é verdade? Mas essa gota dos olhos aí, a lágrima, ela vai ficar um tempo. Ela é icônica, né? Eu acho. Tanto que a gente teve aí. É uma das coisas que mais identificam. Apesar de não ser exatamente o modelo que a Bill é transformada, pois né? Quando a gente vê que ela virou um Cyberman mundasiano. Desculpa pelo spoiler. Sai a lágrima, né? Exato. Que não deixa de ser um tipo de referência velada, apesar de não ser naquele modelo que tem a lágrima. Não é o modelo dela, ela é de Mondas, mas a lágrima é icônica do Cyberman. E apareceu primeiro aqui. Olha que coisa maravilhosa. Não é verdade? Sabe por que ele tá chorando? Porque é Recon, ele tá chorando de desespero. Tá chorando só. Tá chorando só. Tá chorando. Será que a BBC gostava do Cyberman? Gostava, não muito, porque apagou todos os arcos deles. Pois é. A maioria, pelo menos. Enfim. E aí o doutor fala, não, gente, Cyberman. E os caras tão tipo... O que é Cyberman? Nem sei do que você tá falando, seu velho louco. Tá sabe? maluco? João da Silva, louco, caralho. Não, eles não estão... vamos falar do John Smith, que a gente acabou pulando aí, né? Quando eles estão examinando o doutor ali pela primeira vez, quando ele chega e tal, aí, né... na verdade, até antes, né? Quando o doutor tá desacordado, eles perguntam pro Jamie qual é o nome dele. E tem um negócio chamado John Smith, não sei o que, na caixinha. John Smith é acompanhante, né? É um negócio assim. E ele fala, o nome dele é John Smith. Então, quem começa essa história não é o doutor em si. E é engraçado. É o Jamie, cara. É pra disfarçar. Tem uma hora nesse... Eu não sei se é nesse episódio ou se é no outro, enfim. Que a mulher fala assim, tá tudo bem, senhor Dr. John Smith. E o doutor tá, tipo... E o doutor quem? Não sei quem é, não tá falando comigo, foda-se, né? Não sei, nunca nem vi. Não é, John?
John! Aí ele, tô bem. Sou eu. Não, lógico, claro. Que esse lance do Jamie ser o cara que dá o nome de John Smith... Que criou o John Smith. Rima muito com o que a gente vai ver no filme, né? Porque no filme o que acontece? O Sétimo Doutor sai da tarde, é baleado e cai estatela no chão. Isso. Aí que tem o menino ali, o Jin Itsu, o compênio... Maravilhoso. Que é compênio mais do mestre no filme, mas enfim. Ele que liga pra ambulância. E ele tá na ambulância. Isso. E aí quando ele tá preenchendo a ficha, ele pergunta assim, qual é o nome dele? Aí ele preenche, ele chuta um nome qualquer, tipo, qual é o nome? Sei lá, John Smith. É muito parecido, né, cara? É bem pra ecoar essa né? parte. Essa coisa, né, do doutor se intitular John Smith. E é muito bonitinho ter começado com o Jamie, eu acho. Sim. Tipo, não foi o doutor que tirou do nada. Que também é uma outra coisa. Era o Jamie tentando proteger ele, Sim. Era muito bonitinho isso, cara. É muito bacana, que é uma outra coisa que é muito atribuída ao terceiro erroneamente, né? Que as pessoas falam assim, Sonic Screwdriver veio primeiro com o terceiro. Não veio primeiro com o segundo. Mentira! Que inclusive a gente viu aí no último arco. Que é do já apareceu, já. John Smith era o jeito que o terceiro chamava, veio com ele. Não. Assim que ele entrou, foi o nome falso que ele deu. Também não, era Também com o segundo. não. Eu acho que esse tipo de... O terceiro usa bastante, real. Porque ele precisa botar algum nome na folha de pagamento. Sim, é verdade, da Unity. Mas é do segundo. E esse tipo de associação errada, eu acho que tem tudo a ver com o fato de ser Recon. Que as pessoas não têm, né, então, referência. As pessoas não fazem por maldade. Não. Porque tem tanta coisa perdida. Grudou na memória. Não, é porque tem tanta coisa perdida no segundo. Muita coisa. Que tem gente que simplesmente pula, cara. Porque, tipo, foda, na boa, cara. Não dá pra assistir. Tem arcos incríveis que são Recon, não pode pular. Quer dizer, é difícil. E é louco, porque, por exemplo, o nascimento da Sonic é numa Recon. O nascimento do momentos do John Smith é numa Recon. Pô, é muito difícil isso, gente. É muito complicado. A primeira aparição do Lethbridge. Também. A primeira aparição da Zoe. Vários momentos finais a gente não vê. Por sorte, do Lethbridge a saída da Zoe, Vitória. Tem muita coisa que é Recon. No Lethbridge e na Zoe, a gente ainda tem no arco alguns episódios que tem, então a gente até vê eles se mexendo, né? Mas o primeiro arco deles é defasado. Eu acho muito difícil. Enfim, muito bem. O doutor tá lá falando, gente, são Cybermen. E aí o Jarvis, que é o chefão lá da estação... Assim, a paciência dele acaba e ele fala, vou te prender porque... Velho louco. Você só tá instaurando o caos, a gente já tá com um problema do meteorito. Você me dá licença, senhor? Eu tenho mais o que fazer? Dos aerolitos. Sabe assim, eu tenho mais o que fazer? E aí, a Gemma, que é a pessoa que eu gosto de falar, né? A única pessoa sã no ambiente. A única pessoa do grupo, né? Que tem o mínimo de consciência. De bom senso, né? E de bom senso. Não, tirando a Zoe, lógico. Ela conversa com o doutor, né? E eles conversam, tipo, o Jarvis, né? Eu acho que ele deveria me ouvir, não sei o que lá. Ele se comporta de forma muito lógica, que não sei o que lá. Depois o Jarvis apresenta um comportamento benevolente, ele tá meio esquisito. Ele tá oscilando. E assim, o doutor consegue na Gemma uma aliada dentro desse grupo de pessoas que meio que estão nem aí porque ele tá falando. Padrão de quando o doutor cai num lugar onde já tem uma equipe, né? Exato. Os dois homens que foram pegar o combustível voltam para a estação e falam com um cara que se chama Duggan, que vai consertar finalmente o laser, né? Que vai abastecer lá, vai colocar direitinho para eles conseguirem acabar com os meteoros, né? Meteoritos, né? Eles trouxeram para dentro da Will como se fosse um crate, como é que fala? Crate. É uma caixa. É uma caixa, né? De suprimentos. Um caixote. Um caixote de suprimentos, né? E o cara tá ali consertando o laser, tal, pá, não sei o quê. Só que ele não vê o que mais tem dentro deste caixote. Que são justamente os Cybermen que estavam eclodindo ali. Entendeu? É o carregamento de ovo de Cyber. Essa foi a carregamento do ovo de Cyber. Granja de Telos, né? Granja de Telos, de Mondas. Ou de Mondas. Granja de Mondas, né? Essa foi a forma que os Cybermen conseguiram de passar do foguete para a estação espacial. Enquanto isso, rola também uma discussão muito forte da Gemma com a Zoe. Porque a Zoe ela é uma pessoa tão lógica, que ela não consegue ter emoções. Highly logical. Então, exatamente. Ela é meio vulcana. Não é. Tadinha. Não, ela tem sentimento. Não é dura que nem o Spock, não. Então, mas o que parece que fica implicado aqui nesse arco é o seguinte, que enquanto ela é implícito. Implied. Normal. Tudo... Quem tá vendo? Quem não? É que eu fui educado em inglês. Mentira, fui nada. Mentira, eu só sou tradutora mesmo. Pensei em inglês. Pensei em
inglês, fazer o quê? O tempo todo fica mais ou menos implícito de que o treinamento dela requeriu quase que uma lavagem cerebral, de forma que não sobrasse espaço não é bem para... lavagem cerebral, tipo assim, ela foi doutrinada a ser muito lógica. Mas a gente vai ver que ela é mó docinho, ela não é robô. Ela é um doce, mas assim, dentro da estação, isso é uma crítica a ela. Tipo, nossa, você é muito dura, menina. Você é muito dura, você não sabe sentir. E ela mesma fala, eu não quero ser dessa forma. Eu quero ter emoções. Sim. Eu quero ser uma pessoa humana e não robotizada. É engraçado ter exatamente esse questionamento todo num arco com o Cyberman, né? Como ela é exatamente tem tudo a ver. O espelho do Cyberman. Porque enquanto o Cyberman ele abriu mão da humanidade... Ele retira o fator humano. Ela quer ter o fator humano. É o que ela faz questão de ter. Ela sabe que ela tem um problema, um erro, entre aspas... E ela quer corrigir isso. Ela se esforça, né, pra tentar corrigir esse erro e é muito bacana. Nossa, engraçado, eu não tinha lido desse jeito. Agora que a gente tá falando. Sim, eu acho que tem tudo a ver essa leitura, assim. O doutor descobre que os Cybermen invadiram a estação por meio do caixote. O doutor também é o outro único homem-são. E, na verdade, ele faz bastante também. Esse papel o tempo todo, né? Em relação às pessoas que são de fora. Tem 4 pessoas sãs na história, né? Mas elas não são ouvidas por ninguém. Zoe, Jamie, doutor e a moça lá. Exatamente. Aquele cara que estava consertando o laser é morto também pelos caras que estão dominados pelo Cybermen. Mexido. E aí o doutor fala... Claro, é óbvio, os Cybermen estão controlando mentalmente as pessoas. Sim. Vocês precisam reforçar o controle mental em toda a estação. Vocês precisam colocar uma placa de metal na nuca de todo mundo para evitar que eles sejam controlados pelo Cybermen. Vocês têm que botar um chapéu de papel alumínio para os Cybermen não conseguirem entrar na sua cabeça. Cara, porque senão o governo e teorias conspiratórias e terra plana, cara... E os aliens, Área 51, Roswell. Caraca, que absurdo. Papel alumínio na cabeça. Papel alumínio na cabeça. Só que na nuca. Papel alumínio na nuca. Isso vindo de um alien. Bem, isso vindo de um episódio de Doctor Who da série clássica, que tinha muito papel alumínio, então, ok. E anos 60, né? Tem tudo a ver, é muito dessa época mesmo, né? Olha, infelizmente, hoje em dia, a gente tá vendo muito maluco do papel alumínio por aí, hein? É só você tá num grupo de WhatsApp da família que você tem pelo menos vários. Todo mundo. Ninguém sabe como disso, cara. Todo mundo tá preso em algum grupo de família. Todo mundo na família tem um papel alumínio na cabeça. Sempre tem. A galera que volta do Bolsonaro, esse pessoal tem um papel alumínio na cabeça. Alumínio na cabeça. Que é a mesma coisa que nada. Enfim. Estamos rumando aí já pro episódio 5 e o doutor está ali falando pras pessoas. Gente... o Cybermen funciona da seguinte forma. Eles controlam você mentalmente, eles não precisam de ar, então vocês tomam cuidado porque vai ter uma hora, provavelmente eles vão querer sabotar o ar dessa estação. Ele fala que eles vão envenenar o ar, Isso, né? Exatamente. Eles vão sabotar o ar da estação, tome cuidado. E vocês também precisam enviar uma frequência de áudio para destruir o Cybermet, porque uma vez que você manda esse pulso sonoro, sônico, os Cybermets são destruídos e aí é um aliado a menos pro Cybermen. Porque chega um momento em que o doutor percebe que eles estão em todos os lugares. Então eles vieram tipo rato mesmo, eles entram em tudo que é buraco, cara. E eles podem fazer tudo, eles já destruíram combustível, eles já infiltraram por meio lá do caixote, eles estão em todo lugar. A gente precisa controlar a ameaça do Cybermen. Como? Bom, eu já sei as fraquezas deles. Por exemplo, esse negócio sônico para destruir os Cybermets. Vamos mandar esse pulso para destruir. E aí eles conseguem destruir pelo menos os Cybermets, mas ainda tem muito Cybermen controlando ali, né? E o doutor descobre também que os Cybermen explodiram a estrela. O lance dos meteoritos é por conta dos Cybermen. Porque o que tava muito estranho lá no começo, o pessoal... Da onde cacete saiu a chuva de meteoritos? Porque a gente acabou de ter uma chuva de meteoritos e seria meio que impossível. Não tem como ser, não é assim, né? Tipo chuva normal que vem o tempo todo. Tipo... Não é Belém que chove todo dia. Isso, na hora certinha, né? A hora da chuva. A hora da chuva. Tipo, não, gente. Essa chuva de meteoritos, ela estava muito estranha desde o começo. Todo mundo estava muito desconfiado, inclusive a Zoe, porque ela é boa de cálculo matemático. Sim. E ela tava o tempo todo, tipo...
outra chuva de meteoros, mas a gente acabou de ter uma, tipo, tem alguma coisa muito esquisita aqui, né? E aí eles descobrem, óbvio, presta atenção, eles usam os Cybermets pra destruir o estoque de Bernalium, pra pegar lá no foguete, pra trazer... O doutor quebra ele todo o código inteiro. O código. É bem legal, assim. E aí ele também descobre que eles não querem destruir a estação. Eles querem usar, né? Eles querem usar para invadir a Terra. Eles querem tomar a estação. Porque a estação, pelo que eu li, pelo que ficou implícito, ela está mais ou menos próxima da Terra. Ela está próxima da órbita. Não exatamente em cima, mas é próxima. Não em órbita, mas próximo. Ainda é no nosso sistema solar. Então, os Cybermen querem tomar para eles, para invadir a Terra. Pra tomar a Terra pra eles, porque eles estão sem planetinha, né? Coitados. Nenhum deles. Não, eles querem invadir geral. E aí o doutor pergunta pro Jamie, cadê o Time Vector Generator? Cadê o gerador de vetor do tempo? Aí ele fala, botei no seu bolso, doutor. Aí ele... cadê aquele negócio? Não tá com você? Pã. Eu te dei. Não, eu te dei. Você me deu? Eu te dei. Eu botei no seu bolso, doutor. Essas cenas acontecem muito aqui em casa. Cadê aquele negócio, amor? Não sei. Não tá com você? Ih, rapaz. Não tá com você? Eu achei que tava com você. Ixi. E o doutor fala, olha, não tá no meu bolso. Aí ele... Cadê? Tá no meu bolso? Não tá no meu bolso. Aí ele fala, ixi. Então, né? Ops, acho que ficou no foguete. Então tem que botar no foguete. Bota a roupa espacial e vai boiando lá por fora. E aí é isso, né? O doutor fala, James, Zoe... vão até lá pra pegar esse negócio. Você que perdeu, você que vai buscar, né? A gente precisa desse negócio, né? Por quê? Porque a gente precisa dar um pump no laser de raio-x pra conseguir destruir os meteoritos. Pra usar como arma. Pra usar como arma, exatamente. Outra coisa que acontece é que a Gemma descobre que os Cybermen querem usar cápsulas para substituir o oxigênio da estação por ozônio. Foi o que o doutor falou lá no começo. O ar. E a Gemma, ela ouve uma conversa, porque ela tá andando pela estação. Vai pegando papo de corredor. Né? Aí ela vê uns caras assim, ela se esconde. Aí ela ouve os caras falando, tipo, nós vamos substituir o oxigênio por ozônio. E ela já conta rapidinho pro doutor, ela abre um com, né, aquelas comunicações que eles têm ali. E o que ela tá falando pro doutor? Tipo, doutor, eles querem fazer isso, não sei o quê. O Cyberman vem atrás dela. E dá um mata ela. Mesmo. Já joga ela pro chão. E, tipo, ela vira foto. Esse momento... Pois é, pera, que já vamos chegar lá. Esse momento é bem triste, porque o doutor se apegou muito a Gemma. Eu vou além. Se ela não tivesse morrido, tava arriscado ela também ter virado companion. Eu também acho. Porque na verdade a gente vai ver que a Zoe, ela meio que se convida pra festa. Ela se autoconvidou, exatamente. Calma, que a gente não chegou lá. Mas assim, a Gemma era uma das maiores aliadas do doutor ali na base. Sim. E assim, ela era uma mulher ótima, maravilhosa, extraordinária. E mais velha. Aliás, também. representatividade tá muito boa na série clássica, tá, gente? É verdade. A gente precisa falar isso aqui. A gente já teve um exemplo maior que é a Sarah Kindle, né? Então, mas a gente passou por uns arcos aí agora próximos que não tinha muita mulher. Nesse tem bastante, todas têm tipo um papel importante. E elas são super fodonas, elas são super poderosas, elas têm posições de destaque, de poder, sim. De decisão, assim. Então, eu, pelo menos, acho que a representatividade tá melhorando, né? De vez em quando tem umas coisas ruins, mas neste arco é bem legal. Sem dúvida. Então, a morte da Gemma, ela vai abalar as estruturas tanto do doutor como do Jarvis. Porque o Jarvis ali era o mais próximo da Gemma no comando e tudo mais, né? E aí a gente já caminha pro último episódio, que graças a Deus existe. Nesse último episódio acontece bastante coisa. Tem hora que os Cybermen, toda a resolução, né? Eles escaneiam, não é escaneiam, né? Eles começam a pegar, porque tem um cara que tá zoado, né? Tá brainwashed. Eles acabaram dominando ele, a mente dele. Conta aí, quem é que tá aqui? Quem é que tá na nave? Aí ele fala, Zoe Harriet, função tal. Astrofísica. Fulano de tal, vai falar eles todo falam, mundo. Negativo. Aí fulano de tal, Jarvis, negativo. Gemma, negativo. Aí ele fala do Jamie também, ele fala Jamie McCraven, não sei o quê. Aí, quem é esse cara? Doutor o quê? Não sei. E eles o Cyberman começa a fazer uma rotina ali de tentar ver quem é, e eles meio que, pelo que eu entendi, do banco de dados deles, eles conseguem puxar que esse cara é o mesmo cara que vem atrapalhando eles em várias missões, em vários episódios. Nós já conhecemos você. Nosso inimigo. Você conhece os nossos meios. Nossos meios, our ways, né?
E realmente, os Cybermen matam que o doutor tá ali na estação. E claro que ele é uma ameaça. Porque pra ele estava indo tudo bem. Não, é muito bom que o doutor ele tá fazendo os troços na muquia, né? Ele tá ali, Lógico! Tipo, tá ali malocando as ideias. Chega, aí ele tá, tipo, falando no com o Jamie e a Zoe, né? Isso. Aí ele fala, olha, eu peguei aqui a varinha, não sei o que, o negócio do vetor. Aí ele fala, legal, traz aí. Só que quando ele tá no meio da frase, ele, pera, eu acho que eu tenho companhia. Ele desliga. Muito bom, e tem né? um Cyberman atrás. Aí ele, vocês vieram aqui, vocês já sacaram quem eu sou. Aí eles, sim, você é nosso inimigo, tá, não sei o quê. Aí ele, então vocês vieram meio que pra me matar, né? Aí, sim. Aí, tudo bem, então... Beleza! Vocês têm que fazer, faz, né? Pode passar. Faz aí. Na hora que o primeiro Cyberman passa, ele puxa o alavanca e ele mete um pederneiras no Cyberman, cara. Choque da uva no Cyberman. Dá um baita no choque da uva, cara. Exatamente. E é nessa hora também que, enquanto ele tá fuçando a salinha de controle ali, ele tá na parte central, né, da estação, ele encontra o Mercúrio que ele estava procurando. Mercúrio, vou guardar aqui. Desde o começo, exatamente. Soubesse tinha vindo aqui antes. Pô, se eu soubesse que tava aqui, tinha só um episódio, certo? Aí, enfim, né, o pessoal tá lá usando laser pra explodir os meteoritos e Jamie e Zoe vão para o foguete pra pegar o gerador de vetor do tempo. Na verdade, eles já difícil essa expressão, é muito grande, porque né? isso rola até antes do doutor dar cabo do primeiro Cyberman. Isso, né? E aí, quando eles estão ali... eles falam no intercom isso é lá. antes do doutor ir pra sala de controle. Sim, é porque esse lance dele dar cabo do Cyberman lá com o choque acontece depois que ele já falou com o Jamie lá, e o Jamie fala, peguei o troço e tal. Então... Tem outras cenas do Jamie e da Zoe boiando no espaço. Boiando no espaço. E outra coisa que acontece aí um pouquinho antes, o que acontece imediatamente antes, é que o Jarvis descobre que a Gemma morreu. E ele fica bolado e ele fala, é isso, eu vou atrás deles. E aí, eles estão lá na sala, aí o doutor, cadê? Cadê ele? Cadê o Jarvis? E quando vê, eles olham pela telinha, ele foi atrás do Cyberman, ele tenta batalhar, ele tenta entrar em combate físico com o Cyberman, mas ele também acaba morto, né? Quando o doutor conversa ali com a Zoe e com o Jamie, tem uma hora que a Zoe também, ainda do foguete, consegue ver o Cyberman fazendo essa verificação que você falou aí. Sim. Né, do doutor e tal. Aí eles falam, a gente tem que correr pra lá pra avisar o doutor, né? Então, vamos voltar pra lá rápido pra avisar que eles estão de olho no doutor. Só que o doutor já sabe, porque ele já está confrontando, né? O doutor é bicho solto, cara. Sabe de tudo. E aí, eles conseguem se reencontrar. Aí fala, Jamie, dá aí a varinha mágica, né? O artefato mágico. Varinha, como é que ele... O artefato científico. Aí ele pega, coloca dentro lá do laser e ele usa o laser para destruir a nave que continha toda a frota do Cyberman. É uma nave enorme, intimidadora, incrível. É um troço. É uma maquete do Ed Wood, gente. É uma maquete do Ed Wood que eles usam. Bem Ed Wood. Aí solta um negócio assim e explode. E aí, pega fogo no espaço, cara. Pega fogo no espaço. E aí tem um Cyberman tipo, rodando louco. Rodando pequenininho assim, sabe? Tipo umas miniaturas. É mó nave tosca de Ed Wood mesmo. Aquelas miniaturinhas de Cyberman rodando assim na tela. É maravilhoso. Eu vou te falar que eu curto pra cacete essa estética de sci-fi velho. Eu também. De papelão e alumínio, cara. Eu gosto, de verdade. Eu estética... zoo assim, mas eu zoo com o coração. Essa estética do sci-fi anos 60, que assim... é muito proeminente dessa época. Eu digo até antes, 50, 60. Por causa dos recursos escassos que eles tinham. Sim. Então, assim, eles não tinham, por exemplo, muita experiência ou muita disponibilidade de material. Então, eles usavam muita coisa tipo papel mesmo. Sim. Tinha papelão, pano, coisas simples, entendeu? E as próprias técnicas de filmagem e de fazer efeito especial. De novo, aí tem que lembrar que essas paradas eram assistidas numa tela também minúscula, embaçada, preto e branco. Pô, naquela época devia ver e falar, cacete, não precisa ir muito longe. A gente começou o podcast falando sobre o Longe da Batata nos anos 90. Exato. Vamos voltar pros anos 90. A gente via os filmes dos anos 90 e falava, caralho, que foda, nada. Incrível! É perfeito, cara, isso é como a realidade. A gente pega esses filmes hoje e a gente olha e fala, caraca, eu via isso e achava incrível. A gente viu a maioria dos filmes dos anos 90 em TV de tubo. Sim, ou até não só pra filme. Entendeu? Eu lembro quando eu ganhei meu Nintendo 64, eu vi os gráficos e eu falava, meu Deus. É perfeito. Nada vai conseguir fazer um gráfico tão bonito quanto isso. Aí veio Breath of the Wild. Porra, décadas depois, né? Mas aí hoje eu vejo um Breath of the Wild e eu falo, caramba,
Tudo bem, o Ocarina of Time era foda, mas Olha quando eu isso. comparo, tipo, aquilo tava muito longe de ser perfeito. Era perfeito pra época. Era a limitação da época, Sim. né? E eles faziam o melhor que eles podiam. E até hoje, Doctor Who faz o melhor que pode. Com a Sim. diferença que as tecnologias evoluíram, mas Sim. a real é que o budget é quase o mesmo. É. A única diferença é a disponibilidade de material, de efeitos. A gente tem hoje tem softwares, né? A computação mudou muita coisa. Sim, sim. Antes eles tinham que fazer tudo na mão. Era no tudo analógico. filme. É. Era cortar o filme com tesoura Não, ali esses e montar. esses efeitos que a gente vê, tipo, quando eles soltam um raio e sai aquelas ondinhas. Aquilo, como era feito? Eles filmavam e depois no filme físico, eles colocavam um troço por cima. Eles botavam um efeito por cima. Era tipo. É muito não era difícil. arriscado, mas era como se eles estivessem arriscando o filme. Frame a Pintando por frame. cima, exatamente. Frame a frame. A gente revisou agora há pouco o Enemy of the World. Como eles fizeram o Trotton contracenar com o Trotton no final. Eram filmes interpolados um no outro, né? É assim, vamos filmar. Depois de filma, Aí ao contrário. A gente rebobina o filme. E usa o mesmo filme pra filmar o outro O lado. outro lado. Genial, olha a... Gente... E tinha uma chance sério, gigante da merda também e perder o filme inteiro, mas enfim. Mil palmas, assim, pro pessoal, porque é um negócio que... Eles perderam um pedaço, justamente, Sim, né, sim. do Enemy of the World. Porque, assim... Sério, é umas técnicas que você fala, gente, eles eram geniais, eles faziam o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Sim. E, tipo, se você hoje reclama ou julga, esses caras eram heróis, essa é a verdade. Pelo menos dessa forma que eu vejo, porque a gente tem que analisar com os olhos da época. Sim. E pra época, isso era muito avançado, gente. Sim. Isso era muito legal. Enfim, tudo fica bem, tudo foi destruído, Cybermen foram destruídos. Vambora. Os três saem em roda. É muito. Cara, sabe qual é engraçado? Gente, é maravilhoso. É muito rápido, né? Eles vão rodopiando rapidão. Exatamente. E aí, quando mostra de novo a estação, eles estão conversando ali, aí eles falam, e o doutor e o Jamie, eles voltaram lá pra Silver Carrier. Eles estão falando, né, com a estação da Terra. Ele falou, tá tudo certo, os aliens foram Deu contidos. tudo certo. Morreu uma galera, mas o que sobrou tá bem. Tá tudo bem. É isso, cadê a Zoe? Eu não sei, ela foi despedir do doutor. Tá bom. É isso. Tipo, cadê a Zoe? Ela não tá aqui, não. E nunca nem mais vai estar, viu? Porque ela vai daqui fugir. a pouco ela tá aí. E qual é o lance? Ela tá trocando ideia com o Jamie, ela fala, tá, mas me explica, qual é a nave de vocês? Aí o Jamie fala, é a TARDIS. Ela, TARDIS? Aí, o doutor falou. Ele me explicou, né? Time, Relative, Dimension and Space. Aí o Jamie fala, ela, tá, mas ele não me explicou o que é isso. Aí ele fala, olha, Zoe, seguinte, é como se o doutor ele tivesse o mundo dele, as aventuras nesse mundo maluco dele, e você tem o seu. E é assim mesmo. Nós temos o nosso mundo e você tem o seu mundo. A gente nunca vai esquecer você, mas a gente é isso, a gente Valeu, se vê. falou, beijo. Valeu, falou. Tchau. E aí ele entra na tarde, ele tá ali trocando uma ideia com o doutor. O doutor tá botando o doutor tá abastecendo com mercúrio. Sim. Deixou guardado um tanto. Ele falou, sobrou aqui, vamos guardar. Até sobrou, menino. E aí, do nada, tipo, você vê tem um baú assim na tarde, aí o baú faz... o doutor, pera. Aí ele bate no baú, é a Zoe muqueada no baú, cara. Cara. Aí, tipo, quer dizer que você tava aqui esse tempo todo, você quer ir com a gente e tal. Aí ela fala, sim, eu quero ir com você, eu quero ir com você. Aí ele fala assim, então vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse negócio aqui nessa coisinha, essa gaveta aqui da TARDIS, do Isso. Round Things. Vou botar esse capacete e vou te mostrar um pouco das minhas aventuras. Aí ela fala, é projeção psíquica? Aí ele fala, isso. Ó, você já ouviu falar nos Daleks? Daleks? Não, nunca ouvi falar. Nunca nem vi. Aí, que dia foi isso? Que dia foi isso? Aí ele fala, olha pra aquela tela ali, que aquilo vai transmitir a minha mente, vai transmitir a aventura que eu tive. Aí você decide se você quer vir com a gente ou não, porque é perigoso. Sim, e aí começa, isso é bom que tem tempo que a gente não vê Dalek, né? Porque os Dalek estão com o papai, né? Saudade, papai Termination. levou pra tentar embora. desbravar a América, né? Isso. Vender os Dalek lá. Né? Mission to the Unknown. E aí, aliás, Mission to the Unknown, meus parabéns, né? Essa semana agora teve a versão nova, mas enfim. E aí, lá na telinha, passa Evil of the Daleks. Começa a passar Evil of the Daleks, Começa a passar Evil of the Daleks. E dentro do plot, é o doutor mostrando pra Zoe o que eles vivem. Sim. Acaba o arco. E na semana que vem, na BBC, sabe o que passou? Evil of the Daleks. Porque como era o fim da temporada, né? Eles queriam dar um respiro pra próxima, até pra deixar os atores darem uma descansada. Sim. E aí mete Evil of the Daleks, que é um arco imenso mesmo. Aí eles reprisaram pela primeira vez um arco, e não só isso, eles deram colocaram um jeito no plot. Ou seja, na semana que vem, quando você ligasse a TV
e tivesse vendo o Evil of the Daleks, você não tava vendo o Evil of the Daleks. Você tava vendo o que a Zoe estava vendo. Você tá no lugar da Zoe. É muito metalinguagem isso, cara. It's all meta. É legal pra caralho, cara. É muito, muito legal mesmo. Uma outra coisa também, essa cena vale destacar, é que na parede que tem o baú que a Zoe tá escondida, é um panão safadíssimo, cara. Eles nem quiseram disfarçar do tipo, mas é só porque é pano que o cenário acaba aqui, né? Então não dá. Não, assim, nem né? sabe quando você contrata um pedreiro e ele vai botar o azulejo, e aí os azulejos tem desenho, e ele conecta errado o desenho, e tipo, é assim, é uma linha, e aí depois ele, ao invés de encontro contra a linha, ele vai de encontro com o nada. Isso. É assim que acontece ali, porque o pano, ele tem tipo tem tipo meio round thing, meio círculo, Isso. que deveria encaixar com um pano com a outra metade, só que encaixa com uma parede reta. É muito estranho, cara. Olha, eu não sei o que a produção tava pensando naquela época, gente. Tava pensando que é isso que tem, acabou. Eu acabei de parabenizá-los, mas isso foi meio complicado. Mas é o lance que a gente tava falando da TV da época, não dava esse tipo de coisa. Mal se notava, cara. A gente nota hoje. Não tinha como. A gente tem uma TV de LED, é óbvio que a gente vai ver isso, entendeu? Na época não existia isso. Pois é, gente. São outros tempos, são outras formas de assistir televisão. Pois é. E outra forma de assistir televisão é ouvindo aqui o podcast com a gente e ouvindo as curiosidades. Você escuta o que passa na TV, né? Exatamente. E também as curiosidades. Sim, que tá presente toda semana. É lógico, né, gente? Bom, pra começar, o working title desse episódio era The Space Wheel. Ou seja... muito criativo. É, praticamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. É a roda no espaço e era a roda do espaço. Antes isso. É isso. Tipo, Assistant to the Original Band. Assistant Original Band. Exatamente. É que assim, em inglês a diferença é até um pouquinho maior, né? Porque é The Wheel in Space, é como ficou. E ia ser The Space Wheel. Em português é praticamente a mesma coisa, porque hoje é a roda no espaço e era a roda do espaço. Isso. Working title. Exatamente. Zoe Harriott é introduzida como a librarian da Wheel, como se diz, a... Bibliotecária da roda. Astrofísica, astrometricista, primeira classe. Que cacete é astrometricista, né? Mas, e major, né? Especialista em matemática pura. Porém, história, ela não é muito boa. O que é uma verdade, né? Porque quando a gente, na época de colégio, isso era a regra, né, cara? Quem era bom em matemática era ruim em história. Exatas, lógico. Eu era maravilhoso em história, cara. Eu fazia de olho fechado. Matemática, vixe, era as contas básicas no muito e Bhaskara. E olha lá. Só. Bhaskara, nem lembro mais. Delta igual, não sei o quê, não lembro mais. Muito tempo. Bota aí mais de 15 anos na conta aí. Então, assim, isso até explica quando o doutor pergunta, e os Daleks? Porque aqui, gente, a gente tá no arco... eles deram a data de 2079. Ainda não chegamos lá. Mas já tinha tido várias invasões Dalek. Quando for 2079, vamos refazer o review desse arco. Se eu estiver viva... Claro que vamos, cara. Não sei. 2079 é o quê? 60 anos? 60 anos, cara. Meu Deus do céu. Suave, dá pra gente... Nossa, cara. A gente vai estar no 25º doutor já. Gravem isso, podem anotar na agenda. Podem anotar na agenda de vocês aí. Em 2079, daqui a 60 anos, a gente volta e vai fazer review de um Space de novo. Talvez até lá eles tenham até achado os outros episódios. Vai ser mó bom. Com certeza, cara? Porque aí a gente vai estar revisando no ano que rolar, cara. Não falta muito. 60 anos não é nada. Meu Deus do céu. Eles já vão ter achado o episódio. Tá com quase 60 porque anos. A viagem do tempo já vai ter sido inventada. Olha aí. E eles já vão voltar pra pegar os arcos. Olha lá. Justo. Queria. Eles já pegaram. Verdade. Mas assim, tipo, em 2079 já tinha várias invasões Daleks, né? Ela já saberia, né? Se bem que é 2150 e pouco, né? A da Terra. Mas, bem, ela saberia quem eram os Daleks. Já tiveram outras. Ela saberia o que eram os Daleks. Deveria saber. Sabe? Mas ainda mais porque ela tá no espaço. Ela é da Terra. Tipo, gente... saberia. Teve várias invasões Daleks na Terra. Não é crível pensar que eles não conheceriam os Daleks em algum momento. Pois é. Você vê como ela é bem fraca em história mesmo. Se bem que pensando agora... Pensando agora, pode ser por conta disso, né? Pode ser porque a invasão grandona de Dalek na Terra... ainda não veio. Foi 2100 e pouco. Ou talvez justamente por conta dela ter tido esse treinamento tão extensivo que ela ficou alheia às outras coisas, entendeu? É verdade. Porque a invasão grande foi 2100 e pouco. Pode ser. Mas as outras coisas foram menores, né? Tipo, The Chase, esses troços. Enfim.
Mas ela é ruim em história. Ela é ruim em história, tipo, sei lá, ela é focada demais na ciência, é aquelas pessoas que se fecham pra tudo, fica só estudando. É isso. Sabe, concurseiro? É isso. Concurseiro. Ela é exatamente isso. Concurseiro do espaço. Pois é. Muito bem, esse arco ele foi televisionado entre 27 de abril e 1º de junho de 68. Olha aí. Né? 68 tá bombando, já também abril. E o produtor aí em junho. Da época é o Peter Bryant, como a gente já tinha falado lá atrás, né? Ele já tá aí há algum tempo. Ah, sim. Este arco é o único arco da história de Doctor Who que ele foi filmado em 3 estúdios. Olha aí. O Lime Grove, como sempre. já querido. Já de casa. Riverside. Olha aí. E o Television Center de Londres. Então, assim, a BBC tinha vários estúdios, menores, maiores, né? Lime Grove, os menores. Who começou no Lime Grove, aí migrou pro Riverside, e aí depois voltou pro Lime Grove. Isso. E aí, agora, este arco em específico, ele rodou por 3 estúdios diferentes. Né? Porque uma roda no espaço, ele rodando. Muito bom, né? Outra coisa legal, como a gente já tá falando aí da entrada da Zoe Harriott, 2 atrizes foram consideradas antes da Wendy Padbury. No caso, a primeira delas foi a Pauline Collins. Quem é a Pauline Collins? Se você lembra do nosso review de The Faceless Ones. O Sem Rosto. Ela era a Samantha Briggs. Que beija o Jamie. Pode crer, a gente tinha falado disso. Rainha Vitória de Tutankhamon. A gente tinha falado disso, né? Que tinham tentado fazer e ela não quis. Tinham tentado que a Samantha Briggs ia ser companion. Aí a Pauline Collins falou... Não quero não. Aí quando a Deborah Watling falou que ia sair, eles chegaram nela de novo. Vem, aí, a gente tem uma personagem pra você, a Zoe. Não. Esnobou mesmo, Esnobou, né, 2 vezes. Merece ter tido só 2 papéis na história. Né? Pois é, né? E aí, na época, o Fraser Hines estava namorando a atriz que se chama Susan George, que é famosa lá no Reino Unido. Relativamente famosa. E ela fez a audition, mas ela não passou. E o papel, então, foi pra Wendy Padbury. Que é maravilhosa. Eu gosto demais da Ela é uma atriz. senhora muito fofinha, cara. Ela é uma querida, ela é muito fofa. Ela é muito tia. Vó já. Vovó, né? Vovó. Ela é tipo vovó que faz bolinho. Ela tem cara de vovó fofinha. Ela tipo, não é que ela o tem rosto cara de dela tia. não mudou. Não, ela não tem cara de vó. Só envelheceu. Ela tem cara de tia veinha. Ela é muito fofinha. Ela é muito queridinha, assim. Sim. E depois ela, inclusive, virou agente, né? Ela, inclusive, foi agente do Matt Smith. Exatamente. Isso é uma coisa legal a se falar, né, cara? Ela agenciou o Matt Smith, cara. Exatamente. Quer dizer, o envolvimento dela com o Dr. Who nunca acabou. Ela participou ela fez Five Doctors e tudo mais. E assim, ela sempre participava muito de cons. Apareceu rapidinho. Rapidinho. Mas assim, ela nunca se fechou pra Dr. Who. Ela fez várias cons e ela disse que parou de fazer con porque ela meio que já falou tudo o que tinha que falar. A senhora, né? Tá cansada. Quer curtir a pantadoria. Mas assim, super fofinha. Ela agenciou vários artistas, inclusive o Nicholas Kearney também. Ela chegou a agenciar por um tempo. Mas bem depois, né? Bem depois. E o Matt Smith é, de fato, o case maior de sucesso. Que o Matt Smith, ela meio que... Ela que foi tocando a carreira dele, né? Isso, ela foi uma mentora quase pro Matt Smith. Lembrando aí que o Matt Smith, ele usou os episódios do segundo pra estudar Doctor Who, pra pegar o papel. Sim. Faz todo sentido, visto que provavelmente ele viu muito episódio dela, porque é a 6ª temporada é o que tem mais. Tá tudo interligado, né? O Matt Smith é muito conectado a essa era do Segundo Doutor. Sim. Justamente aí por conhecer a nossa querida Wendy. Legal. Essa história, originalmente, para os produtores, eles queriam fazer a junção do Dalek com o Cyberman. Pra eles era. Não. O encontro dos dois. O encontro dos dois. Meu Deus do céu. Não. Como será que ia ser isso? Né? Eles queriam fazer uma história com os 2 vilões. Eles mais ou menos fizeram, né? Porque no final aparece um Dalequinho ali de bobeira. Então, não era essa a ideia, né? E aí eles falaram: bom, vamos falar com o pai dos Daleks, que é o Terry Nation. Fala com o papai. A Terry Nation virou e falou: paga aí. Não, ele não falou não. Ele chegou e falou, tá bom, vocês querem? Paga aí, nego. Aí eles falaram, não temos dinheiro, tem que ser na amizade. Tem que ser por 30 libras e um fish and chips. Ele falou, não, tô de boa. Fish and chips é a coxinha britânica, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Foi bom. Porque o Terry Nation, a princípio, falou, não, mas eu vou fazer um acordo com vocês. E eu acredito que nessa época, mais ou menos, o que tinha acontecido? Ele foi lá, ele tentou vender os Daleks pra América, aí a América falou, acho que não,
A gente já tem Star Trek, né? Não precisa. Não precisa, tamo de boa. E aí, assim, ele fez um acordo com a BBC. Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte pra vocês. Toda vez que vocês precisarem usar os Daleks, quiserem usar os Daleks, primeiro vocês falam comigo. Se eu achar a história interessante, eu faço. Libero, Se não, vocês podem fazer. Mas toda a história com Dalek, primeiro fala comigo. Beleza? Beleza. E foi assim que começou o contrato do Terry Nation com a BBC. Que rola até hoje, né? Que rola até hoje. Hoje em dia não é o Terry Nation que já faleceu, mas é a família Nation, né? E assim, ele leva o crédito da criação do personagem. Então, assim, toda vez que você assistir um episódio de Dalek e você for lá nos créditos, tá lá. Daleks criados por Terry Nation. Assim o nome como dele o está Cyberman. sempre... Sim, o Cyberman sempre tem. Kit Padler e Jerry Davis. Sempre. Por quê? Porque eles são os criadores desses personagens. O K9 também ele tem separado. Por quê? Porque cada um é responsável. Essa marca é uma marca separada. Ela não é da BBC, ela é do Terry Nation. Se a BBC quer usar, tem que pedir. Calma aí, é da BBC, mas é do Terry Nation. Surgiu na só BBC. Só pode ser usado pela BBC. Não é só, mas basicamente não é só, a BBC. Mas basicamente, sim. Então foi aí que surgiu essa... Na verdade foi bom pra todo mundo. Porque Terry Nation levava crédito e levava uma grana. E a BBC podia usar os Daleks, que era sucesso pra ela. Sim. Tipo, trazia audiência. Sim. Então foi bom. E aí, né, eles queriam fazer essa ideia. O Terry Nation falou não. Aí eles falaram assim, beleza. Né? O Kit Padler falou assim, eu vou desenvolver uma ideia completamente nova, só com o Cyberman. Vai se chamar The Space Will. E o David Whittaker que fez roteiro. Como sempre, o Kit Padler deu a ideia. Não era o Jerry Davis, mas estava trabalhando. Argumento Kit Padler e roteiro David Whittaker. By, né? Story by Kit Padler. Roteiro David Whittaker, porque o Jerry Davis não era mais o editor de roteiros. E o David Whittaker foi o editor de roteiros lá do início. Ele tá super acostumado. Então ele sempre era chamado. E o crossover, né? A união de Daleks e Cybermen só foi acontecer em Doomsday. Sim. Na série moderna. Então a ideia tava lá desde sempre na BBC. Vamos fazer? Amanhã semana que vem a gente faz. E aí eles fizeram só no século XXI. Demorou um pouquinho. Foi tipo uns 40 anos depois, mais ou menos. Demorou um tantinho. E a última curiosidade, que também é uma das mais legais, é que os trajes... Sim, trajes espaciais! Os trajes espaciais usados aí pela galera, em especial aí pela própria Zoe e pelo Jamie... Isso! Esses trajes já tinham sido usados no Doctor Who, eles foram usados justamente lá em 10th Planet. 10th Planet. Toda vez que tem que sair no espaço, tem que botar roupinha. Tem roupinha. Senão morre. Em Doctor Who tem várias, essa é uma que já tinha até aparecido. Sim. Porém, essa roupa, ela vai ser usada em Star Wars. Pelo aquele carregador de recompensa lagarto ali, o Bosk. O Bosk. Né? Que, inclusive, eu tenho, olha como é o destino, né? Olha lá. Quando eu era criança, eu ganhei 2 bonecos de Star Wars. Meus primeiros bonecos de Star Wars foi um Bosk e um Stormtrooper. E então, o Bosk usa a roupa... Você meio que já tinha bonequinhos de Doctor Who sem ser de Doctor Who. Eu tenho um bonequinho que usa uma roupa de um personagem de Doctor Who. Exatamente. Ele apareceu aí nos episódios 4 e 5. Sim, cara, eu gosto dele. Ele é maneiro, lagarto do espaço. Cara. Lagarto do espaço. Sim. Este traje também apareceu em um personagem do filme Os Primeiros Homens na Lua, de 1964. E qual que é o lance, né? Qual é a explicação por trás disso tudo, né? É 64? Sim, de 64. Então nem é de Doctor Who. Antes. Não é de Doctor Who. Já reaproveitou e aí, olha aí. Porque, na verdade, esse é um traje real usado pela Royal Air Force. Então, os figurinistas, eles usam esse traje como modelo. Como base, né? Como base, exatamente. Olha só. O nome oficial dele é High Altitude Wind Deck Pressure Suit. Como é que eu vou chamar isso? É um suit, né? Uma roupa de alta altitude e pressão. Isso, exatamente. Basicamente um traje espacial. Olha aí. Da Força Aérea Real. Né? Então, os figurinistas falavam, bom, se eles usam isso aqui na vida real... Bota uns pets aí, bota uns troços e vira do espaço. Já era. Caramba. Pronto, é isso. Essa é a origem. Ok, então na verdade nem é de Doctor Who, é da vida real. Não começou com Doctor Who. Filme, depois Doctor Who e depois Star Wars. Olha aí. Sim, muito bacana, né, maneiro, gente? É muito legal porque quando você vê as fotos, é tipo, o Bosque e a Zoe com a mesma roupa. Tipo, muito legal, cara. É muito bacana isso. Sim, isso se torna ainda mais interessante quando a gente pensa que você traduz Star Wars.
Pois é. E tá dizendo Dr. Who tá também. Tudo ali, tá tudo em família, tá tudo junto. O Bossk e a Zoe tomam um chá por aí. Isso. Na nossa mente. Com as roupinhas. Com a roupinha, Exatamente. Cara, o Will Space. O Will Space é um arco, como sempre que a gente revisa Recon, queria ter ele visualmente completo, né? Torcendo a BBC fazer uma Recon à la Macraterra, como eu gosto. Que pra mim, Recon Macraterra virou padrão de qualidade. É o padrão mínimo aceitável de qualidade, né? Ou, sei lá, pega o David Troughton e refaz, tipo eles fizeram agora o Mission to the Unknown, né? Nossa, seria o meu sonho de Princesa Ruvian. Você não tá entendendo. Quem sabe no futuro, né, cara? Mas enfim, enquanto esse momento não chega, enquanto eles não fazem aí uma Recon, ou acham os episódios, ou a gente chega em... Quanto é que era mesmo que eu tinha falado? 39. Pra revisar o arco completo. Dê sua nota aí de Hartnell a Whittaker para A Roda no Espaço, The Will in Space. Já que a gente já mencionou ele aqui hoje, vou falar de novo. Eu vou dar um Matt Smith pra The Will in Space. Caramba, 11, olha aí. Olha, gente, por conta de tudo que eu já falei aqui... a explicação tá dada, mas a explicação tá dada, mas assim, eu sempre falo isso e eu vou repetir. Arco de Cybermen na era do Troughton são os melhores arcos que tem. Sério. Sim. Não, se bem que Enemy of the World. Não, Enemy of the World é uma exceção, é um arco incrível. Mas assim, eu gosto demais do uso do Cybermen na era do segundo. Cara, tipo, o Cybermen na era do segundo é melhor fez você gostar do Cybermen. Porque a série moderna, até hoje, não me deu um Cyberman tão satisfatório quanto esse Cyberman da série clássica. Tirando o World of Time. Não, World of Time é a obra-prima Opus Magnum de Steven Moffat. Eu quero todos os prêmios pra ele. Mas assim, de verdade, os arcos com Cyberman são muito, muito bons. Sim. Tipo, eles realmente se tornaram um vilão bom pra mim. Agora que eu tô assistindo a Era Troughton, eu fico feliz. Assistindo entre aspas, né? Porque Recon. Eu também gosto muito. Não, você não deixa de estar assistindo, você tá assistindo o que tem, né? Eu tô assistindo o que tem. E também a introdução de Zoe, porque a Zoe, ela é ótima, cara. Vai vir muito arco bom com ela. Ela é de fato uma das melhores companhias da história da série. Ela é muito boa mesmo. E não só isso, a gente tava falando antes de começar a gravar. Existem alguns time stars que se destacam por algum motivo, por causa do entrosamento dos atores, a gente não sabe por quê. E esse é um deles. Sim. James Zoe, segundo doutor, é ridículo de bom. É muito bom. É uma coisa que, assim, é inexplicável. Eles simplesmente se davam muito bem. É a química do Fluid Link. É a química do Mercúrio. Então assim... É a química do bem. A química do bem, não a química do mal, né, de Breaking Bad. Então, assim, não tem o que falar. Tem times que se destacam e eles são foda junto. Eles funcionam bem. Sim. E daqui pra frente é só alegria. Então, como esse é o arco de estreia dela, o Matt Smith... Fred Pavão, a sua nota aí pra Roda do Espaço. Sua nota aí, sua explicação deixou feliz, cara. Eu gostei de verdade. É que é legal, cara. Como você tá vindo pela primeira vez e tal, eu gosto dessa animação esse arco eu ainda não tinha visto. Eu vi outros com a Zoe já, mas não esse. Esse eu não tinha visto, Curti mesmo. Mas eu dou aí um pouquinho menos. Eu dou uma mãozinha pra esse arco. Mas também é uma nota já clássica minha quando eu reviso um Recon que tem muita coisa assim... reconizada, né? Tipo, perdeu muita coisa. Eu quero dar mais. Eu sei que quando eu assistir ele inteiro, eu vou dar mais. Nossa, sim, sem dúvida. Mas fica aí, fica uma mãozinha aí. O que vai dar... Vai dar uma nota mega fracionada aí, mas... Vamos dizer que deu uma mãozinha de média? Pra facilitar? Vai dar... Vamos arredondar, né? Vai dar uma arredonda pra uma mãozinha aí a média de Will in Space. Um arco que é maneiro, tá? Não tô dando uma nota baixa... Nem é tão baixa, né? 10,5 de 13 não é tão... uma nota boa. Mas eu quero dar mais. Eu torço pra eles acharem pra poder dar mais. Eu também torço. Ou pelo menos fazerem uma Recon animada, que também já ajuda pra cacete. Se lançarem Recon animada, vale o que a gente sempre fala. A gente volta e faz aí o... Como é que chama? O recall. O recall desse da BRCast com todo o prazer. Uma outra coisa também que a gente recebe com muito prazer é quando vocês estão aqui ouvindo a gente toda semana, ouvindo os reviews da série clássica e tudo mais, assistindo com a gente e vem falar com a gente nas redes sociais o que vocês acharam. Conta pra gente o que vocês acharam da entrada de Zoe, ou o que você acha da Zoe no geral, cara. Você curte a Zoe? É mesmo, cara? Conta pra gente. Conta pra gente aí, e pra contar é fácil, cara. Você não precisa ir de uma estação espacial. Não precisa fazer as matemáticas avançadas da Zoe. É só seguir a gente nas nossas redes sociais. Como é que faz mesmo, Thaís? Ali, tanto no Facebook
quanto no Instagram, quanto no pássaro ali, o pássaro que carrega o vetor de tempo de não sei o que, a varinha ali do foguete para o Space. Quais são as redes sociais? Dr. Who Brasil. Só procurar o Dr. Who Brasil, né? Você procura a gente, fácil. acha, começa a seguir. Se você não segue ainda, eu super indico você seguir em todas as redes sociais. Principalmente no Instagram. Aquela que, dependendo aí de quando você começar a seguir, a gente até já bateu os 10 mil. Já bateu 10 mil. Porque a gente tá muito próximo. A gente tá com 9.900 e alguma coisa. A última contagem que eu fiz era menos de 50, mas de qualquer forma está muito pertinho. Então, se você não segue ainda, vá lá seguir para ter certeza aí que você faz parte dos primeiros 10 mil. E você sabe que quando a gente chegar em 10 mil, vai rolar aquela promoção marota que vai sortear uma Barbie da Jodie. A gente vai... Por que é só quando chegar em 10 mil? Porque é quando a gente habilitar ali o swipe. Quando habilitar o swipe vai ser maravilha, porque a gente vai ter mais um meio fácil aí de passar links pra vocês, de se comunicar gente, com vocês. Facilita. A gente tá fazendo muito stories ultimamente, né? Sim. A gente até anunciou, né, a supremacia do Cyberman, que tá aí finalmente nas bancas. Falando em Cyberman, exatamente. Não é verdade? Traduzido por você, então. Traduzido por mim e publicado pelos maravilhosos da editora Panini. Então, assim, com swipe as coisas ficam muito mais fáceis. Pois é, facilita e, claro, é mais uma landmark aí nossa. É mais Lógico. É mais um marco aí pra história do Dr. Brasil, você pode fazer parte disso. É isso aí. Fico muito feliz se vocês estiverem nos primeiros 10 mil. Sim, certo? Sem dúvida. Outra coisa que eu também indico que você vai fazer, também já que a gente tá falando de seguir, é certificar-se que você está seguindo a gente em qualquer um dos feeds aí que você prefere, pois né, cara? Ou no agregador de preferência aí com o RSS, ou Google Podcast, ou iTunes, ou lá no Spotify. Cheque se você está seguindo a gente, é só procurar DWBRcast tudo junto. Lá vai ter a gente, você começa a seguir e sempre que chegar um episódio novo aí, tanto na quarta-feira, seja avisado. Exato, tanto na quarta-feira quanto na sexta-feira, você é avisado e começa a ouvir na hora que a gente publica. Tá e ali, já pode compartilhar com os amigos, já pode começar a comentar na internet, já pode começar a fazer Dr. Who chegar a mais lugares, o DWBRcast chegar a mais ouvidos, cara. Isso e é muito até importante. Compartilhar no stories do Instagram ali facinho pelo Spotify. Exatamente. Facinho. O que também é facinho. É agora que esse Podcast Friday, sexta-feira, final de semana tá aí já pra você, se você tá ouvindo no dia do lançamento. Mas na quarta-feira, obviamente, a gente tá de volta. E agora que a gente terminou a primeira temporada de Torture, a gente volta pra série moderna pra revisar qual episódio mesmo, Thaís? Um dos melhores episódios, sem brincadeira nenhuma, maravilhoso. Gosto muito também. Utopia. Meu Deus do céu! É um marco aí na série moderna também. Eu gosto Nem bastante. tô empolgada. Venham ficar empolgados conosco. Meu Deus do céu. Na quarta-feira, quando a gente vir revisar Utopia, certo? Sim! Como sempre, como toda vez que a gente vem aqui, foi muito bacana, foi muito legal revisar mais um arco de série clássica com vocês, mais um finale de série clássica com vocês. Pois é! Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.